Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós assistiremos a 24ª aula, trabalharemos sobre contos indígenas. Então, para os conteúdos, nós preparamos para vocês trabalhar com esse gênero discursivo, né, o conto. Né, nós já havíamos trabalhado anteriormente, né, as estruturas composicionais para poder elaborar um conto. Né, então, vocês já tinham se familiarizado com a estrutura de um conto, né, que tem que ter lá os personagens, o enredo, que é a sequência de ações, de acontecimentos, o clímax, né, o momento de maior tensão ou maior emoção dentro da narrativa. Tem que ter a voz do narrador, né, nós trabalhamos voz do narrador em primeira pessoa, quando os acontecimentos acontecem com o próprio personagem, e também narrador em terceira pessoa, quando acontecem com outra pessoa ou outro personagem, certo? E trabalhamos também lá que alguns contos têm o desfecho, né, explicitado, como que termina a história, como que é o fim, como que ela fecha, né, por isso que temos o desfecho. Né, então, só recapitulando rapidinho aí os elementos do conto, então ele tem personagens, né, as coisas acontecem em um determinado ambiente, que a gente chama de cenário, né, num determinado tempo. Né, ele pode ser durante o dia, durante a noite, de manhã, de tarde. Também tem a questão do tempo histórico, né, muitos contos trazem ali o acontecimento dentro, por exemplo, de um período histórico. Né, 1930, década de 80, década de 90, 2020, enfim. Então, ele tem essa dimensão temporal também. Né, o clímax, o desfecho, o enredo, enfim, são as características aí do conto. Hoje nós vamos contemplar, né, uma das leis que está previsto aí nos parâmetros curriculares nacionais, que é trabalhar com a cultura indígena, né, valorizar a cultura desses povos que estavam aqui na época do descobrimento do nosso país, na época do descobrimento do Brasil. Né, então, os alunos já conhecem a historinha, né, Pedro Álvares Cabral chegou lá pelo dia 22 de abril de 1500 e descobriu, né, que havia aqui um povo, né, que no início eles chamaram de índios, até porque estavam procurando os caminhos para as Índias, né, e quando viram aquele povo exótico, né, andavam diferente dos portugueses, lembram? Andavam todos nus, né, sem nenhuma cobertura nas suas partes vergonhosas, como diz um dos cronistas que estiveram aqui na época do descobrimento, né, o Pero Vaz de Caminha, que a gente depois vai ver um pouquinho também a respeito do que ele produziu. Né, no período da literatura que a gente vai chamar de quinhentismo, justamente por retratar aí um pouco da cultura indígena, né, na carta que ele escreve lá pro rei de Portugal, contando sobre a descoberta e tal. E a gente vai trabalhar então um pouco para tentar compreender, né, como que essas pessoas que habitam essas comunidades indígenas herdaram aí dos seus ancestrais todos os seus valores, os seus princípios, né, os seus costumes, né, tudo aquilo que compõe a cultura, né, a cultura desses povos que precisa ser valorizada. Né, então é isso que a gente vai ver um pouquinho. Com relação à gramática, a gente vai trabalhar aí hoje o uso da vírgula e do ponto e vírgula, né, que é sempre bem importante para tornar a todos nós escritores mais competentes da nossa língua, ok? Então, as histórias relatam o nascimento da terra e a celebração da natureza para as crianças. Essas aqui são algumas das histórias que foram escolhidas para compor a aula de hoje. Então, tem aqui uma ilustração para o livro 12 Lendas Brasileiras, de Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma escritora famosa, né? Vocês já devem com certeza ter lido poemas, contos, até, de repente, alguém já leu romances produzidos pela Clarice Lispector. Né? Geralmente, no terceiro ano do ensino médio, que a gente aprofunda um pouco mais o conhecimento sobre as obras literárias produzidas por esta grande escritora. Então, aqui a gente tem mais uma ilustração. Né? Geralmente, os contos, especialmente da literatura infanto-juvenil, eles vêm também carregados de linguagem não verbal. Então, as imagens estão sempre aí para contribuir para que nós possamos compreender, né, a intencionalidade do autor, do escritor. Né? Então, a gente tem aqui uma ilustração.
Na sequência, vamos começar o primeiro parágrafo do conto. Então, aqui se trata do nascimento do mundo. A autora Maria de la Luz. No início, havia só Core, a energia, vagando na escuridão do espaço infinito. Então, veio a luz e surgiram Ranginui, o pai do céu, e Papatuanuku, a mãe da terra. Rangi e Papa tiveram muitos filhos. Tangaroa, deus das águas, Tani, deus das florestas, Tohirmateia, deus dos ventos, Tumatauenga, deus da guerra, que deu origem aos seres humanos, e Uru, que não era deus de nada. Rangi e Papa viviam num perpétuo abraço de amantes. Acontece que esse enlace apaixonado não deixava a luz penetrar entre seus corpos, onde ficavam os filhos. Obrigados a viver apertados e sempre no escuro, os jovens resolveram dar um basta na situação. Vamos matar Rangi e Papa e ficar livres deles? Disse Tumatauenga. Não, disse Tani. Vamos apenas separá-los, empurrando um para cima e deixando o outro embaixo. Assim sobrará espaço para nós e a luz vai poder entrar. Todos acharam a ideia excelente. Tani, que era o mais forte de todos, firmou bem os pés em Papa, encaixou os ombros no corpo de Rangi e o empurrou para cima com toda a força. Os pais se separaram, mas, decepção, só um pouco de luz chegou ao mundo dos filhos. Além disso, Rangi e Papa estavam nus e, longe um do outro, sentiam muito frio. Comovido com a situação, Tani abrigou o pai com o negro manto da noite. Para a mãe, fez um vestido com as mais verdes e tenras folhas e as flores mais coloridas. Em torno dela, fez ondular as águas azuis dos mares e rios de Tangaroa. Os filhos de Tumatauenga já começavam a povoar o mundo recém-criado. Ranginui ficou doente de inveja. Sua dor cobriu o mundo com uma névoa úmida e cinzenta. Refugiado em uma dobra do manto paterno, Uru chorava, e chorava por não ter sido útil em nada aos pais e aos irmãos. Para que ninguém percebesse suas lágrimas, escondia-as em cestas e mais cestas, mas Tani tudo percebera. Uru, meu irmão, preciso de sua ajuda. Nada tenho para dar, você bem sabe. Ora, Uru, você tem tantas cestas. Surpreso e com medo de ser descoberto em sua fraqueza, Uru abaixou a cabeça. Não tem nada dentro delas, irmão. Tani avançou e destampou uma das cestas. Dela voaram luzes faiscantes e risonhas para todos os lados. As lágrimas de Uru haviam se transformado em crianças-luz. Para nós, estrelas. Quando Tani ia pegar a segunda cesta, esta tombou e se abriu, deixando as estrelas se espalharem numa grande faixa chamada Icaroa, que cruzou o céu de lado a lado. Para nós, a Via Láctea. Tani deixou Icaroa e Vaca, o Tamareti, que é a cauda da nossa constelação do Escorpião, no espaço celeste, onde se tornaram os guardiões das estrelas. Lenda maior e contada por Maria de la Luz, ilustrada por Kipper. Então, está disponível ali no site, né, essa lenda. Uma lenda indígena, né, conforme já havia comentado, né, vocês observam ali os nomes, né, e as lendas que existem ali em torno de como que nasceram as estrelas. Então, vamos fazer um testezinho aqui de interpretação textual. Na frase, Rangi e Papa viviam num perpétuo abraço de amantes. O que será que significa a palavra perpétuo?
ela significa que Rangi e Papa poderiam soltar os braços um do outro a qualquer momento? Ou que Rangi e Papa ficariam para sempre abraçados, até que a morte os separasse? Um minutinho para vocês pensarem sobre essa questão. Então, pessoal, vamos ver aí quem conseguiu acertar essa questão. Olha lá. Então, na frase Rangi e Papa viviam num perpétuo abraço de amantes, a palavra em destaque significa que Rangi e Papa ficariam para sempre abraçados, até que a morte os separasse. Né? Então, a palavra perpétuo significa algo que dure aí ad infinito, né? Para sempre, no infinito e além. Vamos para mais um exercício? Observe o uso de vírgulas na frase. Então, veio a luz e surgiram Ranginui, o pai do céu, e Papatuanuku, a mãe da terra. A vírgula é utilizada para explicar que Ranginui se refere ao pai do céu e Papatuanuku se refere à mãe terra. Ou, a vírgula foi colocada apenas para o leitor respirar. E aí, será que a vírgula tem uma função maior, além de dar um tempo para o leitor respirar? Um tempinho para pensar essa questão e tentar responder.
Vamos ver então quem acertou essa questão. Olha lá, muito bem. A vírgula é utilizada para explicar que Hang Nui se refere ao Pai do Céu e Papatuanuku se refere à Mãe Terra. Então a vírgula ela não foi colocada ali apenas para dar um tempo para o leitor respirar durante a leitura da narrativa. A vírgula tem uma função, né, que é fazer ali uma pausa durante a escrita de uma frase. Não é um ponto final, né, porque o ponto final ele requer do leitor ali um tempo maior de respirar, né, e também um tempo maior de reflexão sobre o que ele acabou de ler. A vírgula é um breve intervalo ali para poder dar um tempinho numa situação de um enunciado muito grande, um enunciado muito complexo às vezes. Mas também ela tem várias funções. Né? Nessa frase aqui a gente está vendo que a vírgula aparece para explicar quem que era o Pai do Céu e quem que era a Mãe Terra na cultura indígena, né? Quais eram os nomes atribuídos a essas, digamos assim, pessoas, né, entidades, a essas situações aqui de crença deles, né, para tentar explicar a origem do mundo, a origem das coisas, dos fenômenos e etc. Então aqui acertou quem percebeu que a vírgula é utilizada para explicar quem são aí essas pessoas de referências, certo? Mais uma lista de exercícios para a gente aprender um pouco mais de interpretação. Questão 1. O conto ficcional tem a presença do enredo, personagens, cenário, clímax, conflito e desfecho. O primeiro conflito é o fato de que o enlace apaixonado de Hang e Papa não permitia a luz penetrar em seus corpos, onde ficavam os filhos, obrigando todos a viverem no escuro. Ao solucionar o problema, qual dos personagens teve a atitude mais adequada, considerando o nosso Código Penal brasileiro? Justifique sua resposta. Será que foi Tumatauenga ou será que foi Tani? Né? Se você tem acesso aí ao Google Classroom e sentir necessidade, pode retornar um pouquinho os slides para rever lá a história. Né? Os que não têm, contem com a memória aí para tentar acertar essa questão. Então, um tempinho. Então, além de marcar a alternativa, né, o enunciado solicita que também faça uma justificativa. Né? Então, os alunos precisam justificar o porquê da resposta. Ok? Um tempo para pensar. Então, pessoal, vamos conferir a resposta para essa questão. Então, eu trouxe aqui novamente o slide, vou propor que vocês deem aí uma lidinha, né? E aí, os que conseguiram acertar, parabéns, têm uma boa memória, né? Os que não conseguiram, tudo bem, a gente dá mais uma relida aí no slide e tenta responder a questão. Então, vou dar mais um tempinho para vocês de leitura, reflexão e para vocês elaborarem a resposta. Lembrem-se de que vocês têm que justificar a resposta, certo? Ok? Então, um tempinho aí.
Ok, pessoal? Então, agora que já conseguiram reler o slide que mostrava ali a resposta correta para essa questão, vamos ver quem conseguiu acertar? Olha lá. Então, foi Tani, né, que teve a melhor ideia, né? Então, a justificativa. De acordo com o Código Penal brasileiro, provocar um homicídio é crime com pena privativa de liberdade. Então, Tani teve a melhor ideia. Apenas separar Randy e Papa para que sobrasse um espaço vazio e a luz pudesse entrar em todos, né? Até porque se eles tivessem ido pela ideia de tumatawenga, que seria matar os dois, eles teriam cometido ali o crime de matricídio e parricídio, né? Um crime que não é muito comum as pessoas cometerem e que a pessoa que comete acaba sofrendo aí até um preconceito maior, né? Quando acaba indo parar no sistema penal, certo? Então não é recomendado, né? Então tá aqui. Quem acertou a questão, parabéns. Vamos para mais um exercício? Vamos reler aqui o primeiro parágrafo da lenda e analisar a pontuação. Agora a gente vai prestar atenção mais nas questões aí linguísticas, gramaticais de pontuação. O nascimento do mundo, Maria de la Luz. No início só havia core, a energia, vagando na escuridão do espaço infinito. Então veio a luz e surgiram Ranginui, o pai céu, e Papatuanuku, a mãe terra. Randy e Papa tiveram muitos filhos. Tangaroa, deus das águas, Tani, deus das florestas, Tauhirmateia, deus dos ventos, Tumatauenga, deus da guerra, que deu origem aos seres humanos, e Uru, que não era deus de nada. Então, observem aqui a questão da pontuação. Quando vai ser feito uma pausa pequena, o escritor faz apenas uma vírgula, né? Então, fica lá, no início só havia core, vírgula, a energia. Também a energia está entre vírgulas para explicar quem era core, certo? Então, se eu quero explicar qual era a função, né, no caso aqui da personagem, eu posso utilizar as vírgulas, né? Então, fica bem tranquilo aqui para aprender o uso das vírgulas quando eu preciso de explicar uma situação anterior, né? Então, aqui primeiro foi mencionado o nome Core, que é a personagem do conto, e na sequência, para explicar quem era Core, entre vírgulas, a energia. Vagando na escuridão do espaço infinito, ponto final. Significa que agora acabou o pensamento, né? A mensagem ali foi concluída com sucesso. Então, faz um ponto final. Início de outra frase, veja que a palavra então aparece com o E escrito maiúsculo. Então, sempre no início de frase e após o ponto final, é recomendado o uso da letra maiúscula. Então, veio a luz e surgiram Ranginui, vírgula, o pai do céu, vírgula de novo. Então, mais uma vez entre vírgulas para fazer uma explicação de qual era a função ocupada pelo personagem, né? E na sequência, E Papatuanuku, que é a mãe terra. Ali, em vez de fazer só entre vírgulas, né, colocar duas vírgulas, uma antes de a mãe terra e uma depois, o que o escritor fez? Fez um ponto final. Por quê? Porque aqui ele concluiu o pensamento, né? Então, não é necessário dar prosseguimento a frase, né? Ali já ficou clara a intencionalidade dele de concluir o pensamento, por isso ponto. E aí ele segue, Randy e Papa tiveram muitos filhos. 2 pontos. Os 2 pontos significa igual, significa que o enunciado que veio anterior aos 2 pontos é igual ao enunciado que vai vir depois. Então as ideias são idênticas, são similares, por isso 2 pontos, sinal de igualdade, né? Então, quem são esses filhos? Agora vai ser explicado, Tangaroa, vírgula, deus das águas. Só que agora ele utiliza o ponto e a vírgula, porque como são vários filhos, né? Então eles vão fazendo ali meio que uma enumeração, comentando um pouquinho sobre cada um dos filhos. Então percebam que primeiro vem o nome, né, desse filho e na sequência a função que ele ocupa ali naquela comunidade indígena, né? Então vem lá separado por vírgula essa função. E na sequência, o escritor opta por colocar o ponto e a vírgula. O ponto e a vírgula ela é uma pausa intermediária entre o ponto final e a vírgula.
Por quê? Porque vai dar sequência a uma sucessão de enunciados que tem a mesma função nesse caso. Qual que é a mesma função aqui? Explicar quem são os filhos e qual papel cada filho cumpre, né? Então, Tangaroa, vírgula, Deus das águas, ponto e vírgula. Na sequência vem Tani, vírgula, quem que é Tani? Faço uma vírgula e explico, Deus das florestas, ponto e vírgula. Não é ponto final, não terminei ainda, tem mais filhos, né? Então, vem Tolhirmateia, vírgula, Deus dos ventos, ponto e vírgula de novo. Continua ainda os filhos aqui, ó, Tumatauenga, vírgula, Deus da guerra, vírgula. Aqui, o escritor quis trazer uma explicação a mais do Deus da guerra. Então, ele não fez ponto e vírgula. Como vai haver uma outra explicação ainda para a função que Tumatauenga cumpre dentro dessa comunidade, ele só separou em vírgula e explicou o quê? Que o Deus da guerra, vírgula, que deu origem aos seres humanos. Olha só que curioso. Por que será, né? E ponto e vírgula, porque tem mais um filho para ser apresentado. E aí, por fim, ele apresenta E Uru, vírgula, que não era Deus de nada. Ponto final. Agora sim, fez a conclusão, terminou o ponto final, certo? Vamos fazer um exercício aqui só para testar um pouquinho aí a memória de vocês. A questão aqui, relacione o nome dos personagens à sua função enquanto deuses. Então, vocês têm números romanos, né, o nome dos deuses, Ranginu, Papatuanuku, Tangaroa, Tani, Tauhirtameia, Uru e Tumatauenga, certo? São 8 nomes dos deuses. E na segunda coluna vocês têm aí a função que eles cumprem, de acordo com essa lenda indígena. Deus de nada, Deus da guerra, Deus dos ventos, Deus das águas, Deus das florestas, Pai do céu ou Mãe da terra. Um tempinho para vocês tentar fazer a relação entre as colunas.
vamos verificar agora se vocês conseguiram relacionar os nomes dos deuses aí corretamente. Eu vou deixar aqui, olha, o slide que consta o nome dos deuses e as funções deles, para vocês conferirem a resposta de vocês. Então, deem uma relida, né, nesse slide e a gente já volta. Então, pessoal, vamos verificar aí como é que ficou. Então, acertou quem marcou lá, olha. O 6, Uru, deus de nada. Depois a gente viu a importância, né, do Uru. Afinal de contas, foi o Uru que acabou salvando ali todos daquela situação, certo? Então, será que o Uru era deus de nada? Né? Então, será que as pessoas podem se considerar inúteis, sem nenhuma função na vida, na sociedade, para ajudar as outras pessoas da comunidade onde vive? Né? Então, aqui a gente tem nessa lenda que não, né? Que o Uru, inclusive, aquele que se achava inferior, que se sentia desprezado por alguma razão, foi o que acabou salvando ali a todos, né, solucionando o conflito. Quem marcou ali que Deus da guerra é Tumatauenga, acertou. Na sequência, Deus dos ventos é o Tahirtameia. Deus das águas, Papatuanuku. Deus das florestas é Tani. Pai do céu, quem é? Número 2, Papatuanuku. Mãe terra 1, Ranginu. Certo? Então ficou essa sequência aí, ok? Vamos fazer uma revisãozinha? Então agora vamos analisar a pontuação de um fragmento do conto. Observe que foram utilizados 2 pontos, vírgula e ponto e vírgula. Assinale a alternativa correta sobre o uso do ponto e vírgula. Então, vocês vão ver em que situação que foi utilizado o ponto e a vírgula juntos, né? Ponto e vírgula, e vão tentar acertar a questão.
Hang e Papa tiveram muitos filhos, 2 pontos. Tangaroa, deus das águas. Tani, deus das florestas. Tohir-Mateia, deus dos ventos. Tumatauenga, deus da guerra, que deu origem aos seres humanos. E Uru, que não era deus de nada. Assinale a alternativa correta sobre o uso do ponto e vírgula. Letra A. Trata-se de uma enumeração de itens. B. Trata-se de uma explicação da função dos deuses. C. Faz uma pausa maior que a vírgula para apresentar os nomes dos deuses e o que representam. Ou D. Apresenta a igualdade entre elementos. Um tempinho para pensar. Então, pessoal, vamos verificar aí os acertos. Olha lá a letra C. Então, o ponto e vírgula aqui cumpre uma função de fazer uma pausa maior que a vírgula para apresentar os nomes dos deuses e o que representam. Ok? Releia o fragmento. Mas Tani tudo percebera. Uru, meu irmão, preciso de sua ajuda. Nada tenho para dar, você bem sabe. Ora, Uru, você tem tantas cestas. Surpreso e com medo de ser descoberto em sua fraqueza, Uru abaixou a cabeça. Não tem nada dentro delas, irmão? Tani avançou e destampou uma das cestas. Dela voaram luzes faiscantes e risonhas para todos os lados. As lágrimas de Uru haviam se transformado em crianças luz, para nós, estrelas. Percebam aqui, pessoal, só a título de curiosidade, para a gente fazer aqui um flashback rapidinho, né? Uma revisãozinha de quando a gente aprendeu
O que é uma linguagem figurada lá? A personificação. Lembram personificação, quando a gente atribui vida a seres inanimados? Então, observem aqui quando o Tânia, né, é masculino, o Tânia avança e destampa uma das cestas. Dela voaram luzes, faiscantes e risonhas para todos os lados. Né? Luzes, faiscantes e risonhas é um exemplo de personificação. Né? As luzes estão rindo. Então, a gente tem aqui essa figura de linguagem presente aqui também nesse texto. Então, vamos ver aqui o que pede o enunciado. Esse conto traz vários ensinamentos. Dentre eles, podemos considerar: alternativa A, os nomes dos deuses por serem reais? B, a função dos deuses por serem fictícios? C, todas as pessoas têm seu valor e são úteis? Ou D, Uru não teve utilidade para nada? Um tempo para vocês pensarem. Vamos ver então quem conseguiu acertar, olha lá. Então, todas as pessoas têm seu valor e são úteis, né? Então, ali na lenda, no conto do Uru, a gente ficou com a certeza de que muitas vezes aquela pessoa que todos desvalorizam, que acham que ela não tem nenhum valor para a sociedade, para a família, para a sua comunidade, é a pessoa que de repente vai fazer a diferença, né? Que vai ter de repente uma atitude que pode mudar tudo. Então, jamais podemos menosprezar a capacidade que as pessoas têm de poder ajudar o próximo, de poder ter gestos de solidariedade e de ter a sua utilidade aí no meio social onde ela vive, certo? Aqui eu trouxe para vocês um poema que traz um pouco da literatura do romantismo, que é uma escola literária,
né? E nesse poema a gente tem aqui um fragmento de uma situação em que o Ijuca-Pirama, que é um índio, foi capturado pela tribo inimiga, né? Ele foi capturado pela tribo inimiga e aí ele está sendo preparado num ritual antropofágico, né? O ritual antropofágico se refere a uma parte da cultura dos índios, em especial na época do descobrimento havia, na qual eles praticavam o canibalismo, né? Então, esse canibalismo ele era praticado não no sentido assim de estamos passando fome, precisamos de escolher algumas pessoas para assar, fazer um ritual, né, e comer um pouco da carne, né? Não é nesse sentido, né? Os índios eles tinham ali alguns valores, né, algumas crenças. Eles acreditavam, por exemplo, que ao devorar um pedacinho da carne daquele índio que foi capturado pela tribo, pela comunidade deles, ao se alimentar de um pedacinho dessa carne, eles iam também estar inserindo, né, no organismo deles, iam estar devorando ali, comendo e se apropriando de alguns valores que esse inimigo tinha e que eles consideravam como valores. Então, por exemplo, a coragem, o lado guerreiro, a valentia, o lado heróico, né, no sentido de que os índios viviam de caça, de pesca, então alguns tinham mais habilidade para trazer as caças para a comunidade deles, né, e tinham bastante habilidade de manusear arcos e flechas. Então, quando o cacique determinava lá que um índio inimigo que tinha sido capturado ia morrer nesse ritual antropofágico, né, retomando lá, antropo significa homem, e fágico vem de fagos. Então, antropofagia é a situação em que o homem devora literalmente a carne de outro homem, né? Literalmente agora não é no sentido figurado, é no sentido real, ipsis literis mesmo. Então, os índios tinham aí essa prática e nesse momento o Ijuca-Pirama é capturado pela tribo rival. E o que acontece? Aqui a gente vai aprender um pouquinho, por exemplo, de por que os homens não choram. Até hoje, na nossa sociedade, ainda prevalece essa cultura, né, de que é homem não pode chorar em situações em que ele se sinta ameaçado, com medo, enfim, né? A partir do Ijuca-Pirama, o José de Alencar, o escritor, o autor, tentou mostrar uma outra possibilidade do homem existir enquanto gênero homem, que é a possibilidade do homem, não, você pode chorar sim, se você sente essa necessidade, se você está triste, angustiado, magoado, algum sentimento te leva para derrubar as lágrimas, tanto quanto as mulheres, né? E aí, a partir desse poema, o que acontece com o Ijuca-Pirama? Dentro da cultura deles, eles não podiam chorar diante do inimigo, mas aí no momento em que ele vai morrer, ele se lembra que é ele que cuida do pai, que é cego, que é ele que leva o alimento para o pai, e que se o pai dele não tiver ele na vida dele, o pai dele muito provavelmente pode até morrer de fome. Então, o que ele faz? Ele começa a chorar diante do inimigo, né? Então, é um poema muito bonito, fica aí de proposta para vocês lerem. Eu vou ler aqui só um pedacinho, ele é dividido por cantos, né? Então, eu escolhi esse canto inicial aqui, que ele diz assim, no momento da morte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Ok? Então, quem tiver interesse, pesquisa lá, Ijuca-Pirama, dá uma lida, e é bem interessante, fica a dica para vocês aí, de lição extra, ok? Então, agradeço aí imensamente por terem participado de mais essa aula, né? A gente aprendeu um pouquinho aí sobre contos indígenas, né? Estudamos uma lenda, fizemos a revisão dos elementos da narrativa, um pouquinho sobre a cultura dos índios ali também na poesia, né? No romantismo, estudamos um pouco de uso de vírgula, ponto final, e agradeço muito aí a participação de todos, ok? Gratidão, fiquem em casa.